Josué capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. Quando Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado Ai e a destruído totalmente, pois ele havia feito a Ai e ao rei como fizeram a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão haviam feito paz com os israelitas e que estavam no meio deles, teve muito medo, pois Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, sendo ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Então Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, para lhes dizer: Vinde e ajudai-me, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus se ajuntaram para atacar: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles com todos os seus exércitos. Eles sitiaram Gibeão e batalharam contra ela. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: Não retires de teus servos a tua mão. Vem depressa, livra-nos e ajuda-nos, porque se ajuntaram contra nós todos os reis dos amorreus que habitam na região montanhosa. Josué subiu de Gilgal com todos os homens de combate e todos os homens guerreiros. E o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, porque eu os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Josué subiu de Gilgal, marchou a noite toda e atacou-os de surpresa. E o Senhor os pôs em confusão diante de Israel, que os desbaratou com grande matança em Gibeão. Ele os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Horon, derrotando-os até a Zeca Maqueda. Enquanto iam fugindo de Israel, a descida de Bet-Horon, do céu, o Senhor lançou sobre eles uma chuva de pedras grandes até a Zeca, e eles morreram. E a chuva de pedras matou mais pessoas do que os israelitas pela espada. O sol e a lua param no céu. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu à voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Depois Josué voltou ao acampamento em Gilgal, e todo Israel voltou com ele. Josué prende e mata os 5 reis. Mas aqueles 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maqueda. E foi dito a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maqueda. Então Josué disse: Arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto dela deixai homens de guarda. Mas não pareis agora, persegue os inimigos, atacando-os por trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou os inimigos nas mãos. E Josué e os israelitas acabaram de derrotá-los em grande matança, até que fossem quase exterminados. Os que restaram foram para as cidades fortificadas. Todos os homens de guerra voltaram em paz a Josué ao acampamento em Maqueda. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Depois Josué disse: Abre a entrada da caverna e trazei-me aqueles 5 reis. Assim foi feito, e aqueles 5 reis foram trazidos para fora da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon.
Quando foram levados a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: Aproximai-vos e colocai o pé no pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram o pé no pescoço deles. Então Josué lhe disse: Não temais, nem tenhais medo, esforçai-vos e sede bravos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos contra quem tereis de batalhar. Depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, foram tirados dos madeiros, lançados na caverna onde se haviam escondido. Na entrada puseram grandes pedras, que ainda ali estão até o dia de hoje. Josué vence outros 7 reis. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maqueda e a feriu ao fio da espada, bem como a seu rei. Ele os aniquilou por completo, com todos os que nela havia, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez ao rei de Maqueda como havia feito ao rei de Jericó. De Maqueda, Josué e todo Israel com ele foi para Líbina e batalhou contra ela. E o Senhor também entregou Acom ao seu rei na mão de Israel, que a feriu ao fio da espada com todos os que nela havia, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez ao seu rei como havia feito ao rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo Israel com ele foi para Laquis. Ele a sitiou e batalhou contra ela. O Senhor entregou também Laquis na mão de Israel. No segundo dia, Israel a tomou e a feriu ao fio da espada com todos os seus habitantes, conforme tudo o que havia feito a Líbina. Então, Horão, rei de Gezé, subiu para ajudar Laquis, mas Josué destruiu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar uma pessoa sequer. De Laquis, Josué e todo Israel com ele foi para Eglon. Eles a sitiaram e batalharam contra ela. Eles a tomaram no mesmo dia, ferindo-a ao fio da espada. Nesse mesmo dia, Josué destruiu totalmente todos os seus habitantes, conforme tudo o que havia feito a Laquis. De Eglon, Josué e todo Israel com ele subiu a Hebrom, e eles batalharam contra ela. Eles a tomaram e a feriram ao fio da espada, bem como a seu rei e a todas as suas cidades, com todos os seus habitantes. Josué não deixou ninguém vivo, mas conforme tudo o que havia feito a Eglon, ele a destruiu totalmente com todos os seus habitantes. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, batalhou contra ela e a tomou com o seu rei e com todas as suas cidades. Ele as feriu ao fio da espada e destruiu totalmente todos os seus habitantes, não deixando uma pessoa sequer, como havia feito a Hebrom, a Líbina e a seu rei. Assim ele fez a Debir e a seu rei. Assim Josué derrotou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a baixada e as encostas das montanhas e todos os seus reis. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo o que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Assim Josué os derrotou desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozen até Gibeão. E de uma só vez Josué capturou todos esses reis e tomou-lhes as terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, batalhava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento em Gilgal. Josué capítulo 11. Outras vitórias de Josué. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei de Aquisaf e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinirote, na baixada, e nos planaltos de Dor, ao ocidente. Ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao perizeu, ao jebuseu, na região montanhosa, e ao heveu, ao pé do Hermon, na terra de Mispá. Eles saíram com todos os seus exércitos,
muita gente, uma multidão como a areia da praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Reunidos, todos esses reis foram e juntos acamparam perto das águas de Merom para batalhar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenhas medo deles, pois amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes aleijarás os cavalos e queimarás seus carros. Josué, com todos os homens de guerra, atacou-os de surpresa próximo às águas de Merom. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os derrotaram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá, ao oriente. Eles os derrotaram até que não ficasse uma pessoa sequer. E Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado. Jarretou os cavalos deles e queimou no fogo os seus carros. Naquele tempo, Josué voltou e tomou também Hazor, e feriu a espada ao seu rei. Hazor havia sido a capital de todos esses reinos. Eles passaram ao fio da espada a todos os que nela havia, aniquilando-os totalmente. Nenhum ser que respira sobreviveu. Josué queimou no fogo a Hazor. Josué tomou todas as cidades desses reis e os passou ao fio da espada, aniquilando-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. Contudo, Israel não queimou nenhuma das cidades que estavam nos montes, salvo Hazor, que havia sido queimada por Josué. Mas os israelitas se apossaram de todos os despojos dessas cidades e do gado, mas eles feriram todos os homens ao fio da espada até os aniquilarem. Não deixaram sobreviver nenhum ser que respira. Como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. E de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, nada deixou de fazer. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe e toda a terra de Gósen, e a Baixada, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com a sua planície. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também capturou todos os seus reis, derrotou-os e os matou. Por muito tempo Josué esteve em guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os israelitas, senão os heveus, moradores de Gibeão. Eles tomaram à força de armas todas elas. Porque do Senhor veio o endurecimento do coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, sem achar misericórdia alguma, e fossem exterminados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué veio e exterminou os anaqueus da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá, e de toda a região montanhosa de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum sequer dos anaqueus foi deixado na terra dos israelitas. Ficaram somente alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a como herança a Israel, dividindo-a segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra.